então uma interrogação, mas o que é a fé? Como que ela se processa e o que ela faz nas nossas vidas? Porque hoje nós vamos falar sobre a fé para os filhos de Deus. Boa tarde, caminhoneiro. Depois de uma semana de uma gripe forte, eu resolvi continuar as gravações. Não sei se vou conseguir, mas mesmo com a voz um pouco rouca, eu vou passar para vocês mais uma mensagem. Eu li há poucos dias aí nas mensagens, o Fernando, nosso companheiro de trabalho, grande homem de Deus, ele passou um texto sobre a fé. E hoje eu vou explicar para vocês o que é a fé. Fazemos então uma interrogação, mas o que é a fé? Como que ela se processa e o que ela faz nas nossas vidas? Enfim, o que é a fé? A fé é algo invisível, abstrato, está no sobrenatural de Deus, que nós não temos resposta clara para dizer a fé é isto, aquilo. Mas de acordo com a vivência, com o que nós temos passado, com o que nós temos experimentado na área da fé, nós podemos lembrar que a fé vem pelo ouvir, diz lá na palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você vai adquirindo fé, porque ela vai mostrando promessas cumpridas, resposta de fé dos homens lá do passado e dos homens aqui do presente. Mas volto a dizer, quão difícil é nós entendermos o que é a fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é aquilo que a maioria dos crentes já conhece. Diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então, você espera alguma coisa pela fé e você não está vendo, não está palpando a fé, você não sabe se ela está na mente ou no coração. Enfim, o que é a fé? A fé é esse firme fundamento, quer dizer, uma base que nos leva a crer. Então a fé está relacionada também com o crer, com o acreditar. As crendices e as crenças verdadeiras desenvolvem fé. Uns desenvolvem fé benigna, fé abençoada, fé de Deus, e outros desenvolvem fé com elementos não vindo de Deus. Nós iremos responder numa outra mensagem sobre a fé para aqueles que não são filhos, porque hoje nós vamos falar sobre a fé para os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm fé, pela fé eles removem montanhas grandes de dificuldades, de problemas, são resolvidos pela fé, porque o Deus da fé é que atua nesse mistério, curando o enfermo, resolvendo o problema, livrando alguém de morrer de acidente, ou de assalto, ou de uma coisa ou de outra. É esse Deus que está sempre livrando, e a pessoa vai recebendo isso através da fé. Mas, afinal de contas, o que é a fé? A Bíblia diz em Efésios 2,8 que a fé é dom de Deus. Dom é dádiva. Quer dizer, quanto mais você se aproxima de Deus, mais aumenta a sua fé. Jesus nos falou também, mostrando na palavra, que a fé tem tamanho. Ela pode ser grande ou pequena. Por quê? Porque quando a multidão aproximou, eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Então é alguma coisa que pode aumentar ou que pode diminuir. Você pode aumentar a sua fé, como você pode diminuir e até perder a sua fé e a passar a não crer em nada. Então a fé está relacionada com o crer. Crer no Senhor Jesus, crer em Deus, crer também em mim, Jesus falou.
Então esse crer é uma crença que se desenvolve através da fé. A fé se caminha muito bem junta com a esperança. Falaremos em outra ocasião. A fé remove montanhas. Há uma ilustração, uma historinha lá nos Estados Unidos, de uma igreja que precisava construir uma escola, e a igreja era construída ao lado de um barranco muito grande, um morro, e aquele morro era de terra e eles não tinham como tirar, e eles começaram a orar, porque a Bíblia diz que a fé remove montanha. Eles começaram a orar para Deus remover a montanha. E eles esperavam que fosse de uma maneira milagrosa ela sair daqui inteirinha e ir para outro lugar. Não, mas sempre orando. Numa manhã, encosta à igreja uma caminhonete e mais um carro e um engenheiro e um empresário e disseram: olha, vocês têm essa montanha de terra aí e nós vamos construir um condomínio, precisamos de muita terra. Vocês não querem vender essa montanha? Eles falaram: está aqui a resposta. Venderam, a montanha de fé foi removida, construíram uma bela escola no lugar. Então, isso é um transportar de montanha. Não pense você que você vai adquirir fé e dizer assim para a Serra do Mar: sai daí e vai lá no outro canto. Isso não é fé. Isso seria tolice, seria falta de razão. A fé funciona também pela razão. E a razão vai aumentando ou diminuindo na medida que Deus vai operando e vai atuando através da fé. Uma vida que busca Deus, está próximo de Deus, a tendência é que a fé dele seja bem grande. E Jesus também falou do tamanho da fé, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, então veja, um grão de mostarda é bem pequenino, mas o que nos prova aí é que a fé tem substância, é um mistério, é como eu disse, é o sobrenatural de Deus. Não podemos pegar, não sabemos se ela está na mente ou está no coração, mas sabemos que ela existe porque tem resolvido muitos problemas, tem curado enfermo, tem abençoado casais que estão em litígio, tem feito tantas e tantas maravilhas. Sabe por quê? Porque ela é a fé que veio de Deus, é um dom de Deus. Na próxima palestra eu falarei sobre a fé do Filho de Deus e a fé do ímpio, do perdido, daquele que não segue a Jesus. E também pode ter fé. Mas como? Vamos pensar como funciona essa fé aí. Deus sabe fazer as coisas muito bem feitinha. Que Deus continue abençoando vocês nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.